Oi, 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 aqui é a Nívia Paulino e nesse vídeo eu quero te falar sobre o tempo ideal para fazer uma sessão. Quanto tempo deve durar uma sessão de massagem para ela ser muito boa, para ela ser incrível? Mas antes disso, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo. Se você já gostou desse tema, já curte esse vídeo, compartilha para os seus amigos, para eles conhecerem aqui o canal e para que mais pessoas consigam chegar até aqui e ter todo esse conteúdo gratuito disponível para você. Então vamos lá, qual é o tempo ideal da sua massagem? Conta aqui embaixo para mim, escreve nos comentários qual é o tempo ideal que você faz na sua massagem. O fato é que você pode fazer uma massagem de 30 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia. Você pode até fazer massagem de 10 minutos. Isso tudo vai depender da sua proposta terapêutica. E para eu te explicar melhor isso, eu vou dividir essa proposta terapêutica em duas partes. A primeira proposta é pensando para aquelas pessoas que trabalham em empresas, fazem quick massagem, tem pessoas que trabalham com quick massagem dentro de shopping, dentro de parques, né, ao ar livre. Então são aquelas massagens mais rápidas, são massagens de curta duração. Então essa é a primeira proposta terapêutica que você pode pensar no tempo da sessão. E para quem trabalha com esse tipo de proposta, a massagem pode variar de 10 minutos, você pode fazer uma massagem com 10 minutos, com 15 minutos, com 20, com 25 e no máximo 30 minutos. Passando de 30 minutos, já não é mais essa proposta, já entra no outro caso que eu já vou falar disso. Então, e por que tem que ser 10 minutos, né? 10 minutos é o tempo mínimo para a pessoa se sentir bem, sentir relaxada. É o tempo mínimo suficiente, tá? Não significa que é pouco. Com 10 minutos eu já fiz atendimentos dentro de agências bancárias e aí eu fazia atendimento de 10 a 15 minutos. E eu posso te garantir que com 10 minutos a pessoa já sai nova, já sai outra, já tem uma leveza, uma expressão diferente no rosto dela e sim, dá para aliviar algumas dores com 10 minutos. Mas menos de 10 minutos é muito pouquinho. Então a pessoa mal sentou ali já, né? Se você fizer uma massagem com menos de 10 minutos, não vai ter um efeito tão interessante assim. Então, se essa é a sua proposta de trabalho rápido, né? De uma massagem mais express, outro dia ainda estava conversando com um aluno que ele trabalha numa feira que é noturna. Ele participa dessa feira que tem várias outras coisas dentro da feira, uma feira de rua, e aí ele tem a sua barraquinha ali em que ele oferece a quick massagem, tem a cadeira de massagem, as pessoas passam por ali, sentam e recebem a massagem. Então ele também faz essa proposta de atendimento mais rápido, que é muito legal de se fazer também, tem uma rotatividade bem intensa. E aí você vai variando o seu tempo ou você vende o tempo, vende massagem de 10 minutos, coloca um preço de 15, de 20, você define esses tempos curtos, mas lembrando que tem que ser entre 10 e 30 minutos no máximo para essa proposta de uma massagem mais rápida. Para eventos, para empresas, né, para feiras, como é o caso desse aluno. Pode ser até para praia, se você atende na praia, se você atende no parque. Então, essa é uma proposta. A segunda proposta de atendimento, aí já é uma sessão mais longa, uma sessão mais terapêutica, né? Um tratamento que você pode considerar, pode oferecer para o seu cliente, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, do seu spa, que são massagens, né, para a pessoa ir relaxar um pouco mais, para ela aproveitar, e realmente você consegue abordar alguns pontos mais específicos, você consegue entrar para um tratamento de questões físicas, questões emocionais e por aí vai. E o tempo dessa sessão, que eu gosto muito, né, era o tempo que eu usava nas minhas massagens, é de 1 hora. Esse é o tempo mais adequado ali, o tempo ideal para a sessão de massagem. É o tempo ideal, na verdade, tá? O adequado vai ser adequado para cada tipo de pessoa, você vai ter que pensar em uma proposta diferente. Mas o ideal, na minha opinião, é de 1 hora, que é o tempo suficiente para a pessoa
se sentir bem, ser tratada, cuidada, e você como profissional fazer o seu tratamento muito bem feito, tá? E aí esse tempo de 1 hora, existe uma média ali que dá para se flexibilizar, tá? E eu fiz isso, por isso eu quero compartilhar com você. Então, se você trabalha num spa que é de hora em hora ali atendimento, claro que você não consegue fazer 1 hora fechado, senão você não tem como nem arrumar a sala para vir o próximo, né? Então, você precisa considerar a sua massagem de 50 minutos. Se você marca o seu cliente de hora em hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, então você precisa considerar 50 minutos. No máximo 55, para você ter ali 5 minutos de brecha para poder organizar tudo e tá tudo limpo, tudo bonitinho para o próximo cliente. E também, se você tem um pouco mais de tempo, de flexibilidade de horário, se você trabalha por conta, né, como eu fiz durante um tempo, e aí quando eu tive o meu consultório, eu optei por fazer o agendamento de 1h30. Né? Quando eu trabalhava no spa, era sempre de hora em hora e às vezes ficava muito apertado o tempo. Aí quando eu fui para o consultório, eu podia estabelecer o meu tempo e o meu horário. Então eu estabeleci que eu iria marcar sessões a cada 1h30. Então se eu atendi o primeiro cliente meio-dia, o próximo eu ia atender só 1h30. Eu fazia sessão de 1h30? Não, essa 1h30 era o tempo que eu tinha livre para ter aquela tranquilidade de não fazer na correria as coisas. Então, eu oferecia para o meu cliente um atendimento de 1 hora a 1h15, porque 1h30 era o tempo limite que eu sabia que eu precisava encerrar, então eu tinha todo o tempo considerado de descanso meu, quando eu queria descansar, então eu sabia que dentro dessa 1h30 eu tinha o descanso. Se eu quisesse arrumar ali alguma coisa diferente, se era uma troca de atendimento, às vezes estava atendendo com massagem e aí eu ia atender com reiki, com acupuntura, né? Enfim, ia trocar o tipo de atendimento, eu precisava de uma preparação antes. Então essa 1h30 funcionava muito bem para mim. E aí os atendimentos variavam de 1 hora cheia para 1h15 e aí sobrava sempre um tempo para eu me organizar. Mas isso é uma particularidade minha. Se você não tem esse tempo, aí você vai se organizar de acordo com o tempo que você tem, certo? Como eu fazia também na época que eu trabalhava dentro de spa, que era ali aquela hora certinha, cravada e não podia fugir daquilo. Mas esse tempo de 1h30 que você reserve na sua agenda é legal, porque aí às vezes o cliente atrasa um pouquinho, às vezes o cliente precisa falar mais, ele tem necessidade de conversar, de contar. Então a minha forma de trabalhar era essa, eu tinha esse tempo para algum atraso que tivesse, eu tinha esse tempo para o cliente de repente chorar no meio da sessão e eu ter que acudir ele de alguma forma, né? Ou para aquele bate-papo no começo ou bate-papo no final. Me dava mais tranquilidade para fazer o meu trabalho. Mas não é uma exigência, né? Você não precisa estabelecer esse tipo de horário. Eu tô te falando para te trazer mais ideias, mais clareza de que como fica melhor para você, como é o melhor que você pode oferecer para o seu cliente. Então esse era o meu melhor, né? Era o tempo melhor que eu podia ter ali. Mas sempre era assim? Não. Mesmo no consultório, às vezes eu precisava apertar, né? Um cliente e outro assim, porque não tinha tempo, não tinha horário. Às vezes um cliente queria muito vir e eu não tinha como encaixar, então eu ia apertando os horários e às vezes acontecia assim de eu ter que atender com a hora cravada. Aí eu me ajeitava e fazia da forma mais agilizada possível que eu conseguia. Então não era sempre que eu conseguia fazer essa 1h30, tá? Então é importante você ter essa clareza também, porque às vezes você quer atender mais pessoas como eu queria em alguns dias. Eu queria ter a oportunidade de atender mais pessoas e aí eu precisava diminuir esse tempo. E aí tem pessoas também que fazem atendimento de 2 horas de massagem. Então isso também é possível.
Eu não gosto, eu nunca gostei de atender 2 horas de massagem. Eu já atendi, inclusive, porque no spa que eu trabalhava era vendido meia hora, 1 hora e meia e 2 horas. E aí a quantidade de horas que o cliente comprava, eu ia lá como terapeuta, prestava serviço, eu tinha que fazer a massagem. Não tinha escolha, né? Quando a gente trabalha prestando serviço, a gente tem que fazer algumas coisas mesmo sem querer, mesmo sem gostar. E eu não gostava, nunca gostei de atender durante 2 horas. Mas se você gosta, se pra você tá tudo bem, se você se sente bem, vai lá e faz, não tem problema algum. Tem muitos clientes que gostam de ser atendido por 2 horas. Por quê? Porque a pessoa demora muito para entrar no processo de relaxamento. Então, o cliente que quer fazer 2 horas de massagem, normalmente é isso que acontece. São pessoas muito mentais, muito agitadas, que com 1 hora não conseguem embarcar no processo de relaxamento. Com 1 hora ela tá iniciando, e aí quando ela vai para 1 hora e meia ou para 2 horas, ela consegue se entregar completamente e relaxar bastante, né? Relaxar para se sentir bem lá com a energia renovada. Mas por uma questão de experiência, eu acho que o cliente ele acaba ficando um pouco cansado. Então, 2 horas não é para todo tipo de cliente. Não dá para você sair oferecendo, por exemplo, um day spa com 2 massagens seguidas. Você pode oferecer um day spa com propostas diferentes, né? Eu vou fazer uma esfoliação, eu vou fazer uma massagem, vou fazer uma máscara facial, vou fazer várias outras coisas aí possíveis e imagináveis, né? Mas não 2 horas de 2 massagens. Eu já fiz isso também quando eu tinha um spa, e aí eu vi que não funcionava muito, porque a pessoa saía até meio que com dor no corpo, sabe? Porque ela ficava cansada de tanto ficar deitada. E aí, para você como terapeuta, se você já fez isso, você deve ter percebido que é um desgaste de energia muito intenso você ficar 2 horas com a mesma pessoa, né? Você fica ali envolvido, você já não tem mais o que fazer ali, porque você faz uma sessão de massagem muito bem feita em 1 hora e meia, né? Passando disso já é muito tempo. E dependendo da técnica, né? Eu sei porque eu tenho muitos alunos da Thai Massagem, e a Thai Massagem é uma massagem que tranquilamente você consegue fazer de 2 até 3 horas sem ficar monótono, porque tem muitas manobras. E quando se vai praticar e treinar, é muito comum que fique 2 horas praticando, mas é uma técnica que te permite essa fluidez, é uma técnica que te permite você não entrar na monotonia ali, porque é como uma dança. Então imagina que você tá ali dançando durante 2 horas, então é diferente. Mas para quem não tem a Thai Massagem, como na época eu não tinha, quando eu trabalhava em spa, fazer uma sessão de 2 horas era extremamente cansativo. Então, meus amores, o fato é, olhe o seu cliente como um ser único. Pense qual é a melhor proposta terapêutica que você pode oferecer, dando o seu melhor como profissional. E aí, óbvio, tem pessoas que não têm tempo para ficar 1 hora e meia. Então, não adianta você querer vender uma sessão de 1 hora e meia para pessoas que querem coisas rápidas, coisas ágeis. Tem gente que não aguenta mesmo ficar 1 hora e meia deitado, porque acha que tá perdendo tempo. Ela sabe que ela se sente bem com a massagem, ela quer fazer a massagem, mas se for muito tempo, para ela tá perdendo tempo. Então tem pessoas que 1 hora vai ser mais do que suficiente, né? Para ela chegar e já ir embora dentro de 1 hora. E para outras pessoas, talvez pessoas de passagem, né? Que estão por ali visitando alguma cidade, se você mora em cidade turística, né? Ou passando ali, se você mora numa região de muito comércio, às vezes a pessoa tá passando por ali, quer fazer uma massagem de meia hora, então é legal você oferecer se você tem esse tipo de público também. Então sempre vai avaliando o que eu posso fazer de melhor e qual é a necessidade do meu cliente. Escolher de acordo com cada necessidade, oferecendo isso, né? E aí você vai explicando sobre o seu trabalho, se você percebe que tem que ter um tempo maior. Olha, fulano, você veio hoje fazer uma massagem mais rápida, eu sei, né, que você tá um pouco sem tempo, mas seria interessante que você voltasse aqui para fazer uma massagem de 1 hora, porque aí a gente consegue trabalhar tais e tais aspectos, eu consigo fazer tal e tal técnica, e aí você vai explicando até que o seu cliente vai entendendo aquilo, e aí ele volta para fazer outras sessões. Então comenta aqui embaixo, eu quero saber qual é o tempo que você tem usado para fazer a sua massagem. E se você gostou desse vídeo, não esquece, curte aqui e compartilha. Beijo e até mais!